O que faz uma mulher que antes cuidou tão bem do seu irmão, defendeu tanto o seu irmão quando era um bebê, depois de tanto tempo começar a acusá-lo, começar a suspeitar da liderança dele? Foi assim na vida de Miriam, que uma vez cuidou de Moisés e depois foi contra a liderança dele. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história de Miriam. No vídeo passado nós falamos sobre Joquebede, a mãe de Moisés, e eu contei para vocês sobre a irmãzinha dele que seguiu, esse bebê que foi colocado nesse cesto até que ele chegasse ao destino dele, que foi nas mãos da filha do faraó. E Miriam foi uma menina muito esperta, porque além de acompanhar o seu irmão, de seguir o seu irmão, guardá-lo, nesse sentido de vigiá-lo para ver aonde ele iria parar, Miriam também aproveitou a oportunidade e foi falar com a filha de Faraó para que arrumasse uma ama hebreia para que pudesse amamentar, e foi lá e buscou a sua própria mãe para que cuidasse de Moisés. Nós vemos então, enquanto criança, o quanto Miriam amava o seu irmão Moisés, o quanto ela cuidou dele e zelou pela vida dele. Depois de alguns tempos, depois que Moisés foi desmamado, ele voltou para a casa do faraó e ali ele ficou afastado de Miriam durante um tempo, até que o Senhor o levantou como libertador de Israel e ele tirou o povo do Egito. E o interessante é que depois de um tempo que o povo estava peregrinando no deserto a caminho de Canaã, a terra prometida pelo Senhor para o seu povo, Moisés já tinha se casado uma vez, se casado com Zípora, que era uma mulher de Midian, ou seja, uma mulher estrangeira, não era uma mulher que foi tirada, do meio do povo, dos hebreus. E ele novamente depois, creio que ele deva ter ficado viúvo, muito provavelmente, ele toma uma outra mulher e diz que era uma mulher cuxita. Essa mulher ela é de origem etíope, ou seja, também uma mulher estrangeira. E isso já foi motivo para Miriam e Arão, o irmão de Moisés, começarem a criticar a liderança de Moisés. O que eu vejo, isso está escrito, gente, em Números 12, depois para quem quiser ler sobre a sedição de Arão e Miriam, é bem interessante da gente ler. O que nós aprendemos com essa atitude de Miriam? Nós aprendemos que muitas das vezes nós encontramos muito pretextos que não tem nenhum embasamento para poder criticar outras pessoas, para poder julgar a atitude, para poder julgar até muitas das vezes a liderança das pessoas. Nós temos passado por um período muito difícil de isolamento e o que nós vemos são pessoas sem às vezes embasamento nenhum a criticarem a liderança, a autoridade que foi constituída por Deus. A palavra de Deus diz que toda a autoridade ela é constituída por Deus. São pessoas que foram colocadas ali por Deus, presidente, prefeito, vereador, todas as autoridades, elas são instituídas por Deus. E a partir do momento que Miriam e Arão, eles começam a julgar Moisés, dizendo: por acaso Deus fala somente com Moisés? Ele não pode falar com a gente? Por que ele é tão especial assim? O que ele tem de tão especial? Ele pegou uma mulher aí, etíope, se casou com ela. O engraçado é que o problema não era a mulher estrangeira que Moisés tinha contraído núpcias, contraído casamento com ela, porque da outra vez também a mulher, ela também, a Zípora, ela também é estrangeira e não causou esse furdúncio todo, dentro do arraial. Mas o que a gente vê? Que ela usou dessa condição para questionar com Deus a autoridade de Moisés, a autoridade que foi dada pelo próprio Deus. E o que aconteceu? Deus chamou os três na tenda da congregação e disse: por acaso não sou eu que levantei Moisés? Não sou eu que falo com os meus profetas através de sonhos? Falo diretamente com Moisés. Deus falou assim: Moisés é meu amigo, eu falo face a face com ele, E foi eu que o escolhi para estar liderando o meu povo.
E o que aconteceu? Logo depois que Deus falou isso e saiu da tenda da congregação, Miriam ficou leprosa. Ficou leprosa. E Moisés orou, olha para você ver, mesmo sendo acusado de coisas injustas, Moisés orou por Miriam para que ela fosse curada da lepra, porque a lepra era uma doença terrível na época e realmente excluía a pessoa do arraial, excluía a pessoa da convivência em comunidade. E Deus disse: eu quero que ela seja envergonhada por causa dessa atitude que ela teve, né? Por causa dessa atitude que ela teve, ela vai ficar 7 dias fora do arraial para se purificar. E depois o Senhor curou, ela voltou, mas ela passou por essa experiência. Eu creio que ela aprendeu muito com isso. E o que nós podemos fazer nesses dias de dificuldade? A primeira coisa é a gente entender que nós merecemos receber coisa pior, porque nós não somos dignos, mas o Senhor nos ama tanto, o Senhor cuida tanto de nós que todos os dias nós acordamos com saúde, nós acordamos debaixo de um lar, debaixo de uma casa, dormindo numa cama quentinha, tendo que comer, tendo que vestir. Nós já estamos no lucro, minhas irmãs, porque nós não merecíamos isso e o Senhor nos abençoa com muito mais do que aquilo que nós merecemos. E o Senhor nos coloca num país abençoado como o Brasil, para que a gente possa viver num país tão bonito. O Brasil tem tantas belezas naturais, é um país tão rico em relação às belezas naturais, em relação às riquezas, né? Petróleo. A gente vê que bênção a gente morar num lugar que não tem terremoto, que não tem aquele ciclone, furacão. Nós somos abençoados, minha irmã, e quantas das vezes nós lançamos palavras de maldição sobre o nosso país, nós lançamos palavras de maldição contra os nossos governantes. Eles estão ali em primeiro lugar porque eles foram instituídos pelo Senhor, em segundo lugar porque eles foram votados para estarem ali. O que nós podemos fazer? Se você não concorda com alguma atitude de um prefeito, de um vereador ou do nosso presidente, o que nós temos que fazer é dobrar os nossos joelhos e orar por essas pessoas, ao invés de criticar, interceder por elas. Miriam devia ter feito isso, devia ter orado por Moisés, ou devia ter ido lá conversado com ele, talvez, né, como irmã, mas não. Ela começou a falar mal dele no meio do povo de Deus, a levantar murmuração, a levantar reclamação, contaminando até mesmo seu irmão Arão, que era sumo sacerdote. Então, o que tem saído da sua boca em relação ao nosso país? O que tem saído da sua boca em relação aos nossos governantes? Que sejam palavras de bênção, que sejam palavras que profetizem vida, que profetizem força, porque não tem sido fácil também para eles liderarem o país, um país tão grande como o Brasil, dentro de uma crise enorme que está sendo muito grande em todos os países, não é só no Brasil que tem acontecido isso. Então abençoe os nossos governantes, abençoe o seu patrão, abençoe as pessoas que exercem autoridade sobre a sua vida. Ore por elas, abençoe-as e que da sua boca saiam somente palavras de bênção, porque a partir do momento que a gente começa a murmurar, a partir do momento que a gente começa só a reclamar, o nosso coração ele fica leproso, o nosso coração ele fica doente. Não queira isso para sua vida, minha irmã, que as suas palavras sejam palavras de bênção, palavras que geram vidas, palavras temperadas com sal para sua família e para as pessoas que rodeiam você. Cuide das suas palavras, peça que o Senhor coloque um anjo na sua boca para que tudo aquilo que você fale seja de bênção. E lembre-se sempre que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você tem reclamado demais, talvez o seu coração já esteja leproso. Peça misericórdia ao Senhor, peça com que o Senhor venha limpar toda essa má água que está no seu coração, para que através da sua boca palavras de vida sejam jogadas, sejam lançadas na vida de outras pessoas. Deus abençoe a sua manhã nesse dia. Um abraço.